depende de quando vocês vão estar assistindo, mas que eu vou estar começando nesse vídeo, que é falando um pouco da teoria de cinema, como se fosse uma videoaula. Se vocês quiserem, até podem encarar como um roleplay de professor. Não é exatamente isso que eu vou fazer, eu só vou falar com vocês. Vai ser mais uma conversa, nesse vídeo não vai ter tapping. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu já pensei em alguns outros vídeos, umas possibilidades de fazer vídeos com tapping também, com alguns objetos que eu tenho em casa relacionados ao cinema, que não são exatamente equipamentos, são mais objetos, souvenirs, brinquedos, coisas assim. Mas o que eu vou fazer? Eu percebi que tem algumas pessoas que comentam e são interessadas no tema e em conhecer um pouco mais sobre cinema. E até em um dos comentários me perguntaram se eu era professor. Eu sou formado em cinema, mas eu não me considero professor. Eu não tenho mestrado nem nada assim. Mas eu já ministrei algumas oficinas nessa área e tenho esse material salvo. Então o que eu decidi? Eu decidi compartilhar isso com vocês aqui. Então vou começar uma série explicando sobre um pouquinho da teoria do cinema, como se faz cinema, o que são as funções, o método de se filmar ou gravar, uma introdução básica. A oficina que eu dava era uma oficina de iniciação ao tema, ao cinema. Então vou dividir em alguns vídeos essa oficina. Começando por hoje, eu acho que para algumas pessoas pode ser conflitante a questão da sensação do ASMR misturada com conteúdo. Eu acho que isso pode ser até interessante por algum lado. Se vocês quiserem absorver o conteúdo, podem ver de repente durante o dia. E se quiserem mais a sensação de relaxamento, podem ver mais durante a noite para dormir. Eu pensei nisso porque antes de conhecer o ASMR, eu usava muito vídeos tutoriais, que são vídeos que as pessoas ensinam a fazer coisas que na verdade eles são focados no conteúdo, mas pra mim funcionava bastante como ASMR, porque muitas vezes as pessoas falavam com uma voz baixa e suave. E bom, foi uma das coisas que me ajudou a relaxar durante um bom tempo. Bom, então eu vou começar. Eu acho legal começar falando de cinema pela equipe, porque pra mim eu vejo muito o cinema como uma arte de conjunto, uma arte em grupo. Com raras exceções, não se faz um filme sozinho. São raros os exemplos de filmes feitos, filmes de um homem só. A grande maioria dos filmes tem equipes, e equipes numerosas até. Então eu queria começar explicando um pouco, com a ajuda novamente do meu smartphone, explicando quais são as funções do cinema, as funções de uma equipe, e falando brevemente sobre cada uma delas, brevemente mesmo, para vocês conhecerem um pouco. Eu espero que gostem. Bom, vamos lá, vamos ao vídeo.
dialoguista. Ah, o roteirista é o responsável pela criação ou adaptação de uma história. É ele que vai colocar no papel as suas ideias em um formato bem específico. Depois eu vou provavelmente fazer vídeos específicos sobre a criação de um roteiro. Mas basicamente o roteirista é o escritor da história audiovisual. É bem diferente escrever literatura e escrever um roteiro audiovisual. É muito diferente. Quando tu escreve um roteiro audiovisual, tu tá escrevendo imagens, tu tem que escrever tudo que tá acontecendo. E esse é o roteirista, é o cara que cria as histórias ou adapta histórias que já existem por papel. O dialoguista não é uma função muito utilizada no nosso cinema nacional brasileiro, mas é uma coisa que nos países estrangeiros às vezes se usa. Que, bom, o nome já diz o que são profissionais responsáveis só pela criação do diálogo ou pela forma do diálogo. Tu pode ter um conteúdo já definido, mas um conteúdo do diálogo, né? A função do diálogo pode ser definida e o dialoguista fazer a forma, porque escolher as palavras, digamos assim, ou mesmo criar o diálogo com o seu conteúdo e tudo. Mas, volto a repetir, não é uma função muito utilizada. Geralmente o próprio roteirista é quem cria os seus diálogos, mas ele existe, então coloquei aqui no núcleo de roteiro. Bom, próximo núcleo, direção. Bom, na direção nós temos o diretor, o assistente de direção e o continuista. Eu falei pra vocês que o cinema é dividido em núcleos e todos eles têm os seus diretores de núcleo. O diretor de núcleo da direção, obviamente, é o diretor, mas o diretor também é o profissional que vai ter o seu conceito estabelecido sobre todos os núcleos da produção. É por isso que muitas vezes a gente diz que um filme é um filme de tal pessoa, é um filme do diretor, porque por mais que cada diretor de núcleo, o diretor de arte, o diretor de fotografia, que cada um deles tem o seu conceito sobre o trabalho, o conceito geral da obra é do diretor. Ele vai dar um conceito mais amplo para cada uma dessas áreas. Ele vai chegar em todas as áreas e falar: olha, diretor de arte, eu quero tais e tais cores porque eu quero passar tal impressão. E o diretor de arte, ele vai trabalhar com essas informações e vai partir para a área mais técnica. Ele vai saber como adaptar o conceito do diretor, porque ele tem um domínio técnico da área dele. Mas o diretor tem um conceito geral, um conceito amplo de toda a obra. O diretor é um cara que é bom que ele saiba um pouquinho de cada dessas funções, de cada uma dessas funções, pelo menos um pouquinho de cada uma delas, para saber justamente dialogar com todas elas e ter um domínio maior da sua obra. Então é por isso que muitas vezes se fala que o filme é um filme do diretor, porque é o cara que tem a visão geral. Então, obviamente, ele é o diretor de núcleo da direção. Nós também temos aí o assistente de direção. É uma função que eu posso falar porque é a função que eu mais exerço no meio audiovisual. Ela é uma função que, pelo nome, muitas vezes a pessoa é leiga, ela pode se confundir, pode pensar que é só um ajudante do diretor que ajuda ele a criar, que ajuda ele a ter o conceito. Não é exatamente isso, é também, mas o assistente de direção é uma das funções mais importantes do cinema, porque ele é a pessoa que tem que ter um domínio de toda a equipe. Eu diria que a função dele é não deixar que os problemas da equipe cheguem até o diretor, é deixar com que o diretor tenha uma liberdade criativa, que essa liberdade não seja interrompida por problemas. Ele é o cara responsável por organizar a filmagem, fazer um cronograma de
quais cenas vão ser gravadas primeiro, qual é a ordem das cenas a serem gravadas. Ele também trabalha muito com os lugares que a gente chama de locações, os lugares onde o filme será gravado ou filmado. Então ele tem que priorizar muitas vezes esses lugares. Por exemplo, se eu tenho 5 cenas na praia, eu não vou ir pra praia, gravar uma cena, voltar a gravar a cena na cidade, voltar pra praia, só porque a ordem do roteiro é essa. A gente nunca filma na ordem que vocês veem as cenas no filme. A gente prioriza o que é mais viável, obviamente. Ou seja, se eu tenho 5 cenas na praia, o assistente de direção vai fazer um cronograma em que eu grave essas 5 cenas de uma vez só quando eu estiver na praia, porque obviamente vai ser muito mais prático para toda a equipe. Então são essas coisinhas que tu tens que cuidar. O assistente de direção também é responsável pela planilha, ou seja, ele anota em uma planilha tudo o que acontece durante a gravação, todos os erros de gravação, todos os detalhes que o diretor quer que sejam lembrados para depois no processo de edição. Por exemplo, nesse take aqui, nessa tomada, o ator errou tal fala. Se o diretor quer que isso seja lembrado, o assistente de direção ele é o cara que vai anotar isso. Nessa tomada aqui não valeu porque o áudio, um cachorro latiu, como acontece muitas vezes nos vídeos de ASMR. Um cachorro latiu durante a cena. Vai lá o assistente de direção, ele anota tudo que acontece durante a gravação. Então, e além disso, ele tem que organizar a equipe durante a filmagem, ou seja, fazer com que as coisas transcorram da melhor maneira possível e da maneira mais ágil e eficiente. Ele muitas vezes é visto como uma pessoa, um profissional que apura ou apressa as pessoas para que o prazo seja cumprido, mas ele tem que equilibrar esse processo de aceleração da equipe com um processo de bom andamento. Ele tem que muitas vezes administrar egos, ou seja, ele é o cara que vai cobrar dos núcleos, vai cobrar da direção de arte que seja mais rápido, que possa fazer o seu trabalho mais ágil, vai cobrar da equipe de som, de fotografia, mas sempre sabendo e conhecendo essas funções e sabendo se esse profissional pode ser mais rápido ou ele necessita deste tempo. Então é uma função bem complicada. Tu tens que lidar com egos, tu tens que lidar com diversas funções, e tu tens que saber quando realmente tu podes cobrar e quando tu tens que deixar o tempo também para o profissional poder exercer o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, eu tô falando um pouco mais dessa função porque é a função que eu mais conheço, mas é realmente importante. É um administrador de equipe. Bom, vou passar para a próxima função, senão vai virar um vídeo só sobre assistente. Continuista. Bom, o nome também já entrega bastante. O continuista é o responsável pela continuidade do filme. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto aqueles erros que tem em filmes. Tem um famoso, eu não lembro se era no Titanic, que tem um erro de cabelo, que uma hora o cabelo tá para um lado e depois na próxima cena, no próximo plano tá para o outro. O continuista ele cuida desse tipo de coisa, assim, se a roupa tá igual a como tava na cena anterior, no plano anterior, se o meu cabelo tá pra mesma posição, se a maquiagem não borrou, porque quando tu filma e para de filmar, pode acontecer muita coisa, o ator pode sujar a roupa, e daí ele volta e filma de novo. E no filme a gente não vê essa pausa, obviamente, então pula de uma roupa limpa para uma roupa suja. É esse tipo de coisa, mas não é só em figurinos e coisas assim. Também objetos. Se um cigarro, acontece
vezes cheio, daí corta e tá vazio. Então são esses detalhes que o continuista cuida, sabe? E isso acaba sendo bem importante porque dessas diversas funções, muitas vezes quando tu não tens um continuista, esse foco nos detalhes acaba passando batido, assim. Às vezes se trabalha sem continuista e daí cada núcleo tem sua continuidade. Por exemplo, se não tem um continuista, o figurinista ele vai cuidar se o figurino está igual num plano e no outro. Mas ele não vai ser tão detalhista como um profissional específico dessa função. Então, este é o continuista. Vamos lá. Próxima função. Não, agora próximo núcleo. Eu esqueci de falar que o assistente de direção pode ter mais de um. Muitas vezes tem segundo assistente, terceiro assistente, que também são responsáveis por administrar elenco de apoio, figurantes, essas coisas assim. Então podem ter 2, 3, 4 assistentes de direção, vários. Próximo núcleo. Produção. Produção, trabalho sujo. A produção do filme é dirigida, o diretor de núcleo é o diretor de produção. Ele é o cara que vai administrar todo o material necessário, o material não criativo, mas necessário para uma obra andar. Por exemplo, ele vai viabilizar que tu possa gravar numa casa de campo, por exemplo. Se tu precisa gravar numa casa de campo, tu não vai chegar em qualquer casa, botar tua equipe lá e começar a gravar. Não, tu vai precisar falar com os donos, tu vai precisar alugar, e alguém vai ter que fazer esse trabalho, não é? Alguém vai ter que ligar para esse dono e dizer: olha, quanto tu queres de dinheiro para alugar essa casa para uma filmagem, tu topas? Ou tu poderias ceder essa alocação. Ele também vai administrar, por exemplo, transportes, porque você tem que pensar que, como eu estou falando, o cinema ele tem equipes numerosas, então esse pessoal precisa estar no local da filmagem e para isso precisa de transporte, vans. Ele vai ligar para as vans, alugar as vans, ou seja, dá todo o suporte estrutural, toda a estrutura necessária para que a criação possa ocorrer da melhor maneira possível. É esse cara que vai dar contratos, vai ter que fazer contratos com toda a tua equipe, dizendo qual é o cachê que tu vai ganhar, contratos de imagem dos atores, por exemplo, dizendo que libera suas imagens. Esses profissionais da produção são responsáveis por todo o suporte estrutural. Gente, é tanta coisa que eu não vou conseguir falar todas as funções do diretor de produção, mas é basicamente tudo que é estrutural, não criativo, mas que possibilita a criação. Bom, dentro da produção nós temos também outras funções. São elas: produtor executivo. Produtor executivo é um profissional responsável mais pelo gerenciamento da verba, do dinheiro de uma produção. Ele vai controlar os gastos e fazer os orçamentos do filme, basicamente isso. Eu vou começar a falar um pouquinho mais sucintamente sobre as funções, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Basicamente, o produtor executivo é o cara que gerencia a verba do filme. Assistente de produção é um braço direito do diretor de produção. Ele vai sair pra rua para conseguir liberações de locações, vai conseguir viabilizar transporte. Ele vai fazer um trabalho mais braçal, digamos assim, um trabalho mais de ir até os lugares. Ele vai ser um braço direito do diretor de produção, que vai coordenar essa equipe toda. Na verdade, o diretor de produção vai coordenar toda essa equipe.
assistente de produção é um trabalho mais de ir atrás mesmo. Produtor de locação. O produtor de locação, ele é o responsável só pelos lugares onde tu vais filmar. Ou seja, ele que vai ter o contato com o dono da casa que tu precisa filmar. Ou com, sei lá, se precisa filmar num estádio de futebol, ele que vai lá e vai falar com um clube de futebol. Ele que vai ter muitas vezes a chave do lugar para onde tu precisa. Ele vai ser o responsável por fazer com que a tua equipe entregue o lugar exatamente como ele achou. Ou seja, não vai entregar o lugar todo sujo e com danos. Não, o produtor de locação ele vai se responsabilizar por entregar o lugar exatamente como tu achou. E essas coisas, o nome diz, é responsável pela locação, pelo lugar. Produtor de elenco. Também o nome já é bem específico, ele vai ser o responsável pelo elenco do filme, pelos atores. Muitas vezes responsável por indicar o elenco para o diretor. Às vezes o diretor não sabe quem ele vai chamar. Muitas vezes o diretor já tem na cabeça qual é o ator ideal para o papel, mas às vezes tu precisa, por exemplo, fazer um teste de elenco, testar os atores. E o produtor de elenco ele vai ser responsável por selecionar atores que ele já vai conhecer. Ele tem um banco de atores ou atores que ele já trabalha. Esse produtor de elenco ele vai contatar esses atores, fazer contato e preparar esse teste de elenco, selecionar os perfis que o diretor tenha escolhido, que o diretor tenha indicado. Ou seja, eu quero atores de baixa estatura e carecas. Então o produtor de elenco vai lá ver qual é todos os atores dentro desse perfil que ele conhece e chama para, por exemplo, um teste de elenco. E também depois que os atores são aprovados, ele vai cuidar do elenco, vai passar os horários que eles têm que estar na gravação e cuidar do bem-estar do elenco também. Nós temos também o produtor de set. O produtor de set, o que é o set? O set nada mais é do que o nome que nós damos para o local onde a gravação está acontecendo. Não é a locação. A locação, por exemplo, nós vamos gravar numa casa, ok, mas toda a estrutura, por exemplo, a câmera, as luzes, o cenário, nesse momento eles estão montados no quarto da casa. Então, o quarto naquele momento será o nosso set, é o local onde a filmagem está acontecendo. O produtor de set, ele é meio que um faz-tudo. Por exemplo, nós temos equipamentos de luz, tripés. Eles vão carregar esses equipamentos, guardar, montar. Eles vão também fazer marcações no chão. Por exemplo, o ator tem que ficar em tal ponto do cenário e ele não pode sair dali, porque senão ele vai sair fora de quadro. Então o produtor de set vai lá e marca no chão onde o ator tem que ficar. Vários trabalhos manuais, assim, consertar coisas, por exemplo, sei lá, se acontece de quebrar alguma coisa, ou de ter por exemplo, tem uma janela que tá entrando uma luz que não era para entrar. Ele vai lá e pode colocar um pano, a gente chama de um pano preto, e vai querer usar fita crepe e fechar essa janela. Eu tô dando exemplos assim que me vem à cabeça, mas são diversos trabalhos manuais que esse profissional vai fazer. Fita crepe é bem importante. Não se faz cinema sem café e sem fita crepe. Fita crepe e produtor de set são coisas inseparáveis, assim, porque serve pra tudo. Então fiquem com isso na cabeça. Sem café e sem fita crepe não se faz cinema. E aí nós temos, falando em café, o produtor de alimentação. Bom, eu nem vou falar muito porque já é muito óbvio. É o cara que vai cuidar da alimentação
fazer as comidas, seja almoço, lanches. É bem importante isso, que a equipe esteja bem alimentada, porque isso afeta até no rendimento da própria equipe. Tem muita gente, como os produtores de set, que trabalham braçalmente, que trabalham pesado no sentido físico da coisa. Não que os outros trabalhos não sejam pesados, mas eu tô falando de trabalho mais físico mesmo, de suor, de desgaste físico. Os outros trabalhos são, mas são também muito criativos. Mas esses profissionais, mais do que os outros, até eles necessitam de energia, e eles não vão estar bem se não tiver uma boa alimentação. Então, tenham isso em mente. Querem fazer cinema, alimentem a equipe. E nós temos aqui também o produtor de objetos. O produtor de objetos eu coloquei em produção, mas na verdade ele poderia estar no núcleo de direção de arte também. Na verdade seria mais correto ele estar em direção de arte, eu acho, porque ele é um produtor, mas ele é mais voltado aos objetos de cenário. Por exemplo, eu preciso de uma cadeira dos anos 50 para essa cena. Ele é um cara que vai atrás, vai antiquários, conseguir essa cadeira que o diretor de arte ou o diretor querem. Ele é responsável por todos os objetos do cenário, pela maioria deles, pelo menos os que tenham que ser produzidos, os que já não estejam na locação. Bom, assim nós fechamos o núcleo da produção. E agora nós temos direção de arte. O diretor de arte. O diretor de arte, ele é o profissional responsável pelo conceito geral. Ele é o diretor do núcleo da direção de arte, obviamente. Pelo conceito geral do que diz respeito à parte da arte do filme, que é o quê? Figurinos, cenários, cores. Ele vai criar uma paleta de cores que a gente chama, que são as cores de um filme. Muitas vezes vocês podem perceber que vocês vão pensar em algum filme e vocês vão lembrar de cores específicas. Por exemplo, pensem aí, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Quem é que já viu? Certamente vocês vão lembrar do vermelho, do verde e um pouco do amarelo, não é? Robocop, vão lembrar de azul, não é? Dois exemplos extremos, assim. Mas isso não é por acaso, isso é um conceito. E muitas vezes tu quer dizer alguma coisa com essas cores. Cores mais frias são mais introspectivas, talvez. Cores mais quentes são mais alegres. E, bom, vai variar bastante da proposta. Isso é uma coisa que o diretor de arte vai trabalhar. Ele não vai botar qualquer objeto só porque é bonito. Ele vai botar um objeto ou um figurino porque ele fala com o conceito criado junto com o diretor. Vai escolher o objeto de tal cor, de tal época, o figurino de tal época, de tal cor, que seja de acordo com a proposta. Então ele é o responsável pelo conceito disso tudo. Nós temos o assistente de arte, que, bom, é um braço direito também do diretor de arte. Como assistente de produção, vai fazer as tarefas mais de ir pra rua, pesquisar objetos de cenário, objetos até de figurino. Nós temos também o figurinista, que é responsável por toda a vestimenta, por todas as roupas do filme, que ele vai ter um trabalho de criação do conceito das roupas, e também e às vezes de confecção e de produção. Vai mandar fazer, vai desenhar todas as roupas de acordo com o conceito da direção de arte e da direção. Nós temos também o maquiador, que sempre existe, sempre está lá, que às vezes ele é mais atuante no sentido de ser mais vistosa a maquiagem. Filmes, por exemplo, sei lá, um Mad Max da vida que eu falei no meu
presente, mas também quando não é, ela sempre está lá. A maquiadora não precisa de muita explicação, porque acho que vocês já sabem o que é. E aqui também um diretor de efeitos especiais. Eu coloquei no núcleo da arte, mas pode não ser, que é o profissional responsável pelos efeitos, explosões, ou por exemplo sangue escorrendo, tudo que é tipo de efeitos especiais assim. Tô acelerando um pouco porque o vídeo tá ficando longo. Vamos lá. Fotografia. Fotografia, o diretor de núcleo, obviamente, o diretor de fotografia. Ele é o responsável pelo conceito sobre a imagem. Ele vai escolher quais são as lentes que ele vai usar para obter o efeito desejado pelo diretor, quais são os filtros, por exemplo, vai ter que dialogar também com a direção de arte sobre o mesmo conceito. Por exemplo, se a direção de arte trabalha com cores quentes, o diretor de fotografia não vai trabalhar com filtros de cor fria, por exemplo, não faz muito sentido. Então ele vai fazer toda a iluminação do filme, posicionar os refletores de acordo com de modo a criar um ambiente pretendido por ele e pelo diretor. Por exemplo, o diretor vai falar: eu quero uma luz mais sombria. Tá, esse é um conceito geral. Agora, o que o diretor de fotografia vai fazer? Ele tem um conhecimento técnico para posicionar suas luzes de modo a criar um ambiente sombrio. Então é ele que vai posicionar os refletores, usar a lente certa, usar o filtro certo. Ele vai ter todo o domínio técnico sobre a imagem. Nós temos também um assistente de fotografia que faz um trabalho mais manual, muitas vezes fazendo foco. Tu tem que ajustar o foco muitas vezes durante a cena. Por exemplo, se o ator se desloca em direção à câmera, é um exemplo. Se ele sai de um ponto e vai até o outro, ele vai sair de foco, porque tomar com foco num ponto, e se o objeto que está em foco se desloca, obviamente ele vai perder o foco. Então, muitas vezes tu tens que ajustar o foco durante a cena. E esse assistente, ele pode fazer isso. Ele vai mexendo no foco da lente de acordo com o caminhar, o andar do ator. É muito recorrente isso. E também tem várias outras coisas, como cuidado com as lentes, armazenamento das lentes, troca de lentes, limpeza de equipamento, e diversas coisas. Nós temos também o operador de câmera. Muitas vezes a gente pode associar o diretor de fotografia a uma pessoa que fica com a câmera ali gravando. Nem sempre é assim. Nem sempre o diretor de fotografia é o cara que está com a câmera. Muitas vezes ele é só o criador do conceito de luz e de imagem. E existe um profissional apenas responsável pela operação da câmera, por estar ali manejando o equipamento de câmera. E esse é o operador de câmera, que é a função específica dele. Ele vai ser preparado para segurar a câmera da melhor forma, para operá-la, para conhecer o equipamento da melhor forma, o equipamento de câmera. Bom, esse é o operador de câmera. Temos também o eletricista, que o nome já diz, ele vai ser responsável por todo o equipamento elétrico que é necessário. Por exemplo, luzes e refletores puxam bastante luz. E muitas vezes, por exemplo, se tu está gravando num ambiente externo, tu não tem de onde puxar luz. Ou seja, tu vais trabalhar com geradores. Essa pessoa é a pessoa que administra todo esse tipo de problema. Da onde é que ela vai puxar uma fonte de luz? Vejam quantos detalhes a gente tem numa gravação. Então, onde é que tu vai puxar uma fonte de luz necessária para um refletor pesado de luz potente? Tu vai precisar de um gerador. A casa ou o local que tu estás gravando tem essa fonte de luz. Então o eletricista, ele vai administrar todas essas questões relacionadas
adicional de câmera, todo equipamento de, por exemplo, eu vou explicar para vocês, quando nós temos um movimento, vou dar um exemplo, um movimento lateral, que a câmera se desloca de um lado para o outro e nós passeamos junto com a imagem. Nós chamamos isso de traveling, um movimento de traveling. Em outro vídeo eu vou entrar no que são os movimentos de câmera, mas para que a câmera passeie e deslize de um lado para o outro é necessário um equipamento. Esse equipamento a gente chama de trilho de traveling, ou simplesmente traveling, que é um carrinho que se desloca sobre trilhos e sobre o qual vai a câmera. O maquinista é o responsável pela montagem e administração desses equipamentos. O traveling é só um exemplo, mas nós temos alguns outros exemplos, como por exemplo a grua, que é um equipamento que possibilita filmagens aéreas, que a câmera vai numa extremidade, que sobe bem alto. Aquelas imagens aéreas que nós vemos podem ser desse equipamento de grua. Ou seja, todo esse equipamento adicional é administrado pelo maquinista. Fotógrafo still. O fotógrafo still é responsável pelas fotos de bastidores, pelas fotos, não é diferente do diretor de fotografia, que ele é o responsável pelo vídeo, pela imagem principal do filme. O fotógrafo still, ele faz fotos paradas, como o nome diz, still, fotografias de bastidores do filme ou das cenas, que são muitas vezes necessárias, essas fotografias, para divulgação. Por exemplo, tu quer fazer até de vez em quando o cartaz do filme, tu pega uma foto still. Tu quer divulgar o teu filme em redes sociais, em revistas, em panfletos, tu precisa de fotos desse filme para divulgação, isso é bem importante. Então tu tem um profissional ali no set de filmagem responsável só por isso, por esse tipo de foto de bastidores, de divulgação. E por último nós temos o logger. O logger é uma função mais jovem no cinema, que ele surgiu junto com o cinema digital, de câmeras digitais, que ele é o responsável pela organização e armazenamento do material gravado. Por exemplo, quando eu gravo um material nessa câmera que eu estou gravando agora, essa é uma câmera fotográfica que usa um cartão SD. As imagens ficam salvas. O que o logger faz? Ele pega esse cartão, quando esse cartão é cheio, e descarrega ele num HD de um computador ou num HD externo. E o que ele faz? Esse é basicamente o trabalho dele. Ele vai descarregando essas imagens, limpando esses cartões para que possam ser reutilizados e também organizando essas imagens em pastas para que depois essas imagens sejam passadas para o montador, o finalizador do filme. Esse é o logger. Bom, pessoal, eu tô gravando novamente esse final do vídeo apenas em áudio. O cartão da câmera acabou e o vídeo já estava ficando um pouco longo, mas eu vou dividi-lo em outras partes. Vou continuar falando um pouco sobre teoria de cinema e intercalando com as minhas outras séries de vídeos sobre análises, dicas de filmes, vídeos com alguns objetos relacionados a cinema também. Então, por favor, digam se vocês gostaram. Se gostaram, por favor, deixem seu like, seu gostei. E se inscrevam no canal, por favor, que ajuda bastante na divulgação. Então, muito obrigado a todos. Espero que tenham um bom descanso. Espero que tenham absorvido coisas positivas desse vídeo. Uma boa noite, um bom dia, um bom descanso, um bom relaxamento e tudo de bom para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.